Olá, meus irmãos e amigos, a paz neste dia abençoado. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. Estamos no livro de Crônicas, nesse 15 de julho, e a narrativa que está em torno da vida de Davi, seus feitos, suas atitudes, e também suas conquistas, e toda a maneira que ele se movia, sempre em direção à honra, ao louvor a Deus. E é muito importante nesse episódio que inicia na leitura de hoje, em 1 Crônicas 19, algum tempo depois, essa é a expressão, dizendo da sequência da história na vida de Davi, ele tem um gesto, um gesto de um líder que protege a honra de seus liderados, pois ele tinha uma relação muito boa com Naás, que era rei dos Amonitas, mas ele faleceu, este rei Naás, da terra do povo de Amon, e o filho Hanum, ele tomou então o trono, e o Davi teve um gesto nobre, um gesto até de respeito, consideração, e mandou representantes do seu reino, seus homens, para irem até Amon e poder levar as condolências a Hanum, que agora assumiu o trono em razão da morte do seu pai. Mas as pessoas que estavam em torno de Hanum o provocaram de forma a colocar dúvida nessa atitude, na ida dos homens de Davi, e disseram: olha, Hanum, esses homens não estão aqui para honrar o teu pai, eles vieram como espias. Davi mandou ele para então, daqui a pouco, vir e guerrear contra nós e tomar o território. E o Hanum, talvez inexperiente, ele tomou uma atitude muito, muito ruim, muito decepcionante, pois ele raspou um lado da barba daqueles homens, porque a barba naquela cultura, ou na cultura judaica, era um motivo de uma hombridade, e também rasgou as vestes deles a ponto de mostrar as nádegas daqueles homens, também para lhes fazer sentirem-se desprezados. E eles então voltando para Israel, indo para Jerusalém. Davi soube disso e disse para eles: aqui está a atitude de Davi, nobre e de honra, e também para preservar a moral daqueles homens. E ele disse: fiquem aí em Jericó, antes de subir para Jerusalém. Fiquem em Jericó até que a barba cresça, e vocês então depois vêm. E aconteceu, assim que crescer a barba, vem. E assim eles fizeram. E então Davi ficou irado, assim como todo Israel, por aquela vergonha, aquele vexame que passaram os seus homens. E Davi com Joabe e Abisai, então, foram para guerrear contra a Síria, contra Amon, e na verdade contra Amon, mas Amon se preocupou e chamou os assírios também, os povos além do rio Eufrates, para se unir com ele para derrotar Israel. Mas Israel prevaleceu, derrotou os inimigos, foi vergonhoso para Hanum, e subjugou ele ainda, pagando impostos e tratando, eles foram escravos, agora trabalhavam com pá, picareta, enxada, Então foi essa questão que se deu sobre esta atitude. O
pelo lado positivo, né, vendo Davi preservar a honra dos seus homens. Pelo lado negativo, a atitude deste homem precipitada, né, e também de desaforo, né, que trouxe ira. Mas agora Davi tem uma outra atitude que ela é negativa aos olhos de Deus, também aconselhado por Joabe, né, para não fazer o que ele decidiu, que foi fazer o censo, para saber quantos homens ele tinha pronto para a guerra, sabe? Então, mesmo depois de ter tantas vitórias, né, Davi tomou essa atitude porque existia também uma forma, né, um formato lá em Êxodo, como que deveria proceder o censo. E eles não fizeram da maneira como tinha que ser. A maneira era que cada um que tivesse, por exemplo, acima de 20 anos, levasse ao templo meio ciclo, né, de prata. E depois, então, deveria ser contado aquelas pratas para saber quantos haviam, né? Por que não podia ser contado direto às pessoas? Quem daria meio ciclo de prata era realmente aquele que era comprometido com Israel, né? Estava junto, estava pronto para qualquer coisa, porque ele estava já se doando ali, né? É diferente quando alguém não tem compromisso, não colabora com nada, né? E não está dizendo eu estou aqui com algo que corresponda, né, a ele. No caso, meio ciclo, né, de prata. Então, imagine que eles fizeram assim, não como deveria. Porque muitos talvez também, né? Não, se eu tenho que levar, então eu não vou. Se eu tenho que dar assim, meio ciclo, eu não vou, então, ser contado. Logo que a pessoa não está comprometida, né? Então, por isso é muito interessante. Deus se desagrada. Infelizmente, 70 mil do povo de Israel morrem de uma praga naquele tempo. Davi intercede a Deus porque ele diz, eu pequei, eu errei, né? E o Senhor, então, ele, a partir dali, o anjo, né, guardou a sua espada e não houve mais morte. E nós vamos também perceber que para atender à exigência divina, né, para que aquela praga fosse tirada do meio do povo, da mortandade, o anjo do Senhor disse a Gade, né, para que falasse a Davi que ele sacrificasse, fizesse um altar na eira de Araúna, ali mesmo em Jerusalém. E assim Davi tomou essa iniciativa e já prevendo naquele lugar aonde seria mais tarde também construído o templo do Senhor. E Davi então busca por Araúna e Araúna oferece a Davi, né, tudo de gratuito, como uma oferta, né, a eira. Então ele ofereceu além da eira também os animais, a farinha, tudo para que pudesse ser sacrificado ao Senhor. E Davi disse, eu não vou de forma nenhuma oferecer a Deus aquilo que não me custou nada, que fosse uma oferta de uma outra pessoa. E estabeleceu, né, e exigiu um preço pela eira. E assim foi feito. E Davi, portanto, ele fez conforme o Senhor falou, e a espada do anjo do Senhor, ela então foi retirada de Israel. A Epístola aos Romanos, capítulo 2, né, o apóstolo Paulo está agora se referindo e esclarecendo aos gentios, né, a condição dos judeus, como aqueles que também talvez buscasse se converter ao judaísmo, né, ou se tornar um cristão com práticas judaicas, pensando se tornar crentes melhores. E Paulo está dizendo que não é esse o projeto do Senhor, porque o verdadeiro judeu,
é aquele que é realmente circuncidado no coração, assim como os gentios, não é? Que praticam as leis, mas não com a lei da carne, mas aquela que é do Espírito. É muito importante esse ensino, não é? Agora, o Provérbios vai dizer: não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. E é assim mesmo que acontece, né? Que Deus nos abençoe.